Boa tarde, então vamos iniciar aqui. Todos me ouvem? Certinho, né? Então tá bom. Eu vou abrir para perguntas no final. Se alguém tiver alguma coisa, a gente conversa no fim. Essa nossa apresentação, eu tenho feito bastante eventos aqui no oeste do Paraná, onde fica sediada a empresa. Né? A nossa startup fica aqui na região de Cascavel. E a gente tem trabalhado bastante para melhorar as ações do ecossistema de inovação, para que mais startups entrem e mais negócios, né, eles evoluam dentro desse ecossistema. Porque sempre que a gente ouvia alguém falando de ecossistema de inovação, de ação para fortalecimento ou de aumentar engajamento, era sempre do ponto de vista de investidores e nunca do ponto de vista dos empreendedores de inovação. E foi isso que a gente quis mudar, né? Então, é em cima disso que a gente vai conversar. E é em cima disso que o tema discorre. Então, vamos lá. Primeiro, a gente fazer uma abordagem inicial sobre o perfil do empreendedor de inovação, né? Até alguns anos atrás, esse perfil era baseado no nerd, e só se fazia inovação se a empresa tivesse à frente alguém com esse estereótipo, né? Então, foi meio que um rótulo que se colocou. Ao passar do tempo, isso foi mudando e a gente foi vendo as meninas entrando muito fortemente nisso. A gente foi vendo várias idades, várias características novas, até chegar agora na última década, onde empreendedores mais experientes começaram a entrar e criar startups nesse mercado. Nós somos um exemplo bem claro disso, né? Nós somos uma agritech, então nós somos uma empresa de monitoramento de solos e lavouras. Aí a gente usa inteligência artificial, modelagem matemática, um monte de coisas bem legais. E eu tenho mais de 50 e a CTO da empresa é uma mulher. Então a gente vê essa mudança acontecendo claramente nisso. Não tem mais esse estereótipo do perfil do empreendedor de inovação. Hoje qualquer um pode empreender em inovação. Muito bem. Empreender já é um negócio extremamente arriscado. Empreender em inovação é mais ou menos isso que a gente está vendo aí nessa foto. A gente é muito arriscado, se assemelha a um salto de paraquedas, mas se a gente conseguir que o ecossistema crie estruturas de apoio, crie estruturas em que todos os atores do ecossistema eles trabalhem em prol de transformar mais empreendedores, ou seja, mais ideias inovadoras em negócios de sucesso, isso vai ficar mais fácil
né, para quem quer empreender em inovação. O objetivo aqui é exatamente esse, né? É a gente propor uma estrutura que dê suporte a esses empreendedores de inovação e que eles saiam lá da fase de ideação e consigam chegar ao mercado. Basicamente é isso, né? Então, vamos lá. Dentro desses ambientes de inovação, algumas coisas que eu acho que são importantes aqui, nesse lado aqui, no lado esquerdo, a gente tem alguns KPIs bem importantes, né, para quem vai empreender com inovação. Aqui no meio, a gente tem basicamente os 3 elementos de captura de investimento, né? Então, assim, como é que hoje se calcula valuation? Ou seja, quanto que a empresa vale, né, para fazer um aporte de capital. Então, isso aí varia do estágio em que essa startup está. Se essa startup já está no estágio mais avançado, vai se calcular a valuation por fluxo de caixa descontado em relação ao EBITDA que ela já tem faturado, né? E aí, assim, quanto mais para frente essa startup deixar para fazer a entrada de investidores, maior vai ser o valuation e menor vai ser o equity que ela vai ter que ceder. Quanto mais no início, ela não vai ter fluxo de caixa descontado. Ou seja, ela não está faturando ainda. Então, o que se usa são algumas projeções de valuation, e aí fica muito subjetivo, isso vai mais de um acordo entre a startup e o investidor, ou de comparação, né? A gente já tem uma startup que faz alguma coisa próxima a isso, e o valuation dela é tal, então a gente consegue ter por associação, né, algumas coisas assim. Acho que esse é o ponto principal disso. E aqui, assim, né, toda startup ela vai obrigatoriamente ter que se desenvolver ou ter que fazer suas operações dentro de um ambiente, dentro de um mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Faz parte do dia a dia das startups. A gente vê bastante que esse ambiente ele se aproxima muito de ambientes com alta entropia, ou seja, onde eu tenho uma desordem controlada, vamos dizer assim. Do ponto de vista de inovação, isso é fundamental. A gente não consegue gerar inovação se não for num ambiente de máxima liberdade que as startups conseguem ter. As grandes empresas, não só do agro, aqui eu pus um exemplo do agro, mas todas elas, cada vez mais elas estão trabalhando para diminuir essa entropia. Ou seja, elas querem processos, elas querem ações todas reguladas, elas querem ter todo o funcionamento extremamente controlado. Isso é fundamental para grandes empresas, para que você tenha um controle. Agora, do ponto de vista de inovação, cada vez que essas grandes empresas tentam baixar o nível de entropia para que os seus negócios funcionem, elas perdem a capacidade de inovar. E é isso que a gente vê nas grandes empresas. E aí, o que na última década aí vem se fazendo para que a gente tenha essas grandes empresas, né, inovando? Isso está sendo feito, né, através de inovação aberta. Ou seja, essas grandes empresas elas vão ter
ligação, de alguma maneira, com alguma startup que resolve alguns dos problemas que ela tem de forma inovadora e ela assimila essa funcionalidade aos seus negócios, sem que, para isso, ela precise perder controle de entropia. Então, ela mantém os seus negócios regulados e, ao mesmo tempo, consegue, né, inovar. Isso é uma tendência muito forte. A gente, por exemplo, está participando de 5 grandes programas de inovação aberta, um na Biosev, outro na Raizen, na Corteva, na Cargill e na Cevale. Todas grandes empresas de nível mundial e que entenderam que o caminho é esse. Né? Elas não conseguem operar nesse mundo VUCA, que é um mundo onde as startups atuam naturalmente, e precisam inovar. Então, como é que se faz isso? Se faz isso através desses programas de inovação aberta. E isso tem sido muito legal. Falando um pouco agora do ponto de vista da startup, a gente vai ter no microambiente o empreendedor, o modelo de negócio, o que ele quer integrar e o empreendimento em si. Então, é um microambiente onde o cara ele consegue operar sozinho, ele não está ainda, né, no nível de mercado, mas ele consegue validar hipóteses, ele consegue fazer um monte de coisa. Quando esse nível é atingido, a gente passa para um segundo nível, que aí eu vou pegar esse empreendimento e vou levar ele para o mercado, vou sair em busca de capital, vou sair em busca de pessoas e de conhecimento para aprimorar aquilo que eu estou fazendo. E só num terceiro nível é que a gente vai começar a gerar resultados do ponto de vista social, né? Resultados econômicos, ambientais, culturais. Então, uma das coisas que a gente acha fundamental nesse contexto é assim, startups não deveriam pagar imposto enquanto não chegassem nesse nível aqui, ou seja, enquanto elas não estivessem se relacionando com o poder público, com outras empresas, ou seja, que aí ela deixou de ser uma startup e passou a estar rodando como uma empresa de inovação normal, né? Isso é uma das coisas que a gente tem brigado bastante e vamos ver se a gente atinge alguma coisa. A ideia, como eu falei lá no início, é da gente transformar cada vez mais ideias inovadoras em negócios inovadores. E isso que a gente está propondo aqui é justamente para isso. É para que a gente consiga ter um maior número de ideias inovadoras chegando ao ecossistema e, ao mesmo tempo, que esse ecossistema consiga levar essas ideias inovadoras dentro do ciclo de vida dessas startups e que elas cheguem a ser, né, negócios inovadores. É isso que a gente está buscando, né? Essa transformação de ideias inovadoras em negócios inovadores. Para isso, a gente precisa entender até onde vai o conceito de ideia. Então, uma ideia, do ponto de vista de negócio, ela vai até a validação do piloto. Então, a gente está falando de 2 passos dentro do ciclo de vida, de 2 fases dentro do ciclo de vida de uma startup. A gente está falando de desenvolvimento, né, de P&D, de teste de hipótese, aí de um produto mínimo viável
e depois o piloto desse cara. E aí sim, aqui no Gate 2 eu acabei a minha ideia. E onde é que é ideal que isso aconteça? Dentro de universidades. E o porquê disso? Para que a gente tenha base científica séria e consolidada. A gente vê, a gente recebeu alguns prêmios internacionais esse ano, e num deles foi na Suíça. A gente teve, né, a oportunidade de visitar uma universidade pública na Suíça, que recebeu 250 milhões de francos em investimento privado para gerar tecnologia, para gerar valor em startups que foram para o mercado e colocaram seus produtos no mundo inteiro. Então, assim, conhecimento científico gerado numa universidade pública, custeado por financiamento, né, privado, de venture capitals ou de seed capitals, para entregar um produto para o mercado. A gente só vai dar o salto que a gente precisa o dia que os ecossistemas conseguirem fazer essa transformação. A gente só vai dar esse salto que a gente precisa quando essa transformação, né, acontecer. E aí a gente ouve algumas coisas. Hoje eu recebi um e-mail do pessoal do Anjos do Brasil. E a chamada do e-mail era assim: ideias não valem de nada. O que vale é a execução. É assustador isso, né? É por eles não entenderem até onde vai o conceito de ideia. E outra é que, se você não faz uma ideação com base científica, não tem execução que te faça ser um negócio de sucesso. Então, a gente tem urgentemente que fazer com que os ecossistemas entendam isso, né? Para que a gente possa dar esse salto. E o primeiro passo é isso aqui. Hoje a gente tem um muro entre a academia, entre as universidades e o mercado. Eu estou falando aqui das universidades que geram conhecimento científico sério, tá? Eu não vou nem entrar no mérito aqui de nominar nada, mas aqui a gente está falando daquelas universidades que geram conhecimento científico sério. E existe um muro entre eles, né? As universidades, elas se consideram a fonte de todo o conhecimento né, acumulado, e consideram que o mercado come criancinha no café da manhã. Já o mercado acha que eles são o único que levam valor, né, às pessoas, e que as universidades ficam gerando, né, pesquisa que não leva, né, a lugar nenhum. Então, o primeiro passo para essa transformação é a gente derrubar esse muro e entender que o caminho a universidade é realmente a detentora do conhecimento científico necessário, e que o mercado é quem vai levar o valor gerado por esse conhecimento para as pessoas. E esse caminho, essa ponte, são as startups. Né? Então, a gente, voltando no exemplo lá da Suíça, a gente teve, então, 250 milhões de francos de investimento, que dá R$1 bilhão em 5 anos,
em startups que estavam, né, incubadas dentro dessa universidade. 80% delas, aproximadamente, gerou algum produto ou serviço que hoje é exportado pela Suíça. Então, é isso que a gente... E aí é o que faz acontecer o PIB per capita da Suíça é algo em torno de 330 mil reais, e o nosso PIB per capita é de 23 mil reais. É a gente, né, entender isso e saber que a mudança passa por isso aqui. Né? E como é que acontece esses ciclos de vida? Né? Então, vamos lá. O primeiro conceito que a gente tem que ter são as estruturas, ambientes, a fase do ciclo de vida, o tipo de captação naquele momento, a fonte, o risco associado àquela fase, o nível de investimento, o equity cedido e o faturamento esperado da startup naquele momento. Então, vamos lá. No primeiro estágio, a gente está falando de pré-incubação, né? E a gente tem duas etapas nesse ciclo de vida. Um que é a ideia e a pesquisa e desenvolvimento, e o outro que é o teste de hipótese. Isso aí vem do conceito de Lean Startup, que você não vai gastar muito dinheiro enquanto não validar se a tua hipótese gera valor e se alguém está interessado em pagar por aquele valor que você está gerando. A estrutura física ideal é que seja nas universidades ou em garagens, né? E aí, o tipo de captação aqui é basicamente fomento, recursos próprios, amigos, família. Nesse momento, o risco é muito alto e a gente tem um investimento aí que vai de 0 a 50 mil, mais ou menos. A gente está falando em dólar aqui, tá, gente? E eu não tenho que ceder equity nenhum nesse momento e um faturamento zero. Aqui ainda eu não estou no mercado. Ou seja, essa fase do ciclo de vida não é fase para startup ir buscar investidor. Essa fase é para fazer com fomento, é para fazer com recursos próprios, é para fazer de qualquer outra maneira, menos com investidores. Quando a gente passa do portão 1, a gente entra na segunda fase, que a gente vai ter o MVP e o piloto desse MVP. Nesse momento, é ideal que essa startup esteja num ambiente de incubação, que estão se espalhando aí pelo país, em várias universidades, em várias, né, até algumas prefeituras, né, criaram ambientes de incubação. Nós aqui estamos sediados numa incubadora municipal que dá todo o suporte, apoio, infraestrutura, uma coisa muito legal. E nesse momento aqui é que a gente passa a ter, pela primeira vez, a figura do investidor. E aqui, nesse caso, o investidor anjo. O porquê que é o momento de entrada do investidor anjo? Porque é nesse momento que o cheque que ele tem para assinar, o tamanho do cheque, que é de 50, 150 mil, cabe nos cheques de investidor anjo. Geralmente vai ser um equity de 30% a 40% por esse cheque. E essa startup ainda não está faturando, ou seja, eu ainda tenho risco alto. Mas, pelo tamanho do cheque, esse é o momento do investidor anjo entrar. E aí acontece a primeira distorção.
Investidor anjo no Brasil não quer entrar nessa fase. Investidor anjo aqui no Brasil, ele quer entrar nessa fase aqui, quando a startup já está no mercado. Ela está começando as comercializações, né? E aí, o ideal é que ela esteja agora numa aceleradora, pode até ser no mesmo ambiente, mas que tenha suporte de aceleração, que é diferente dos suportes de incubação, né? E aí, veja, aqui a gente já está falando de capital seed e de inovação aberta. Quais são as fontes de recurso agora? Eu estou comercializando, eu faço uma entrada de capital semente e inovação aberta, né? O meu risco aqui é médio, o meu cheque aumenta bem, ele vai de 250 a 500 mil dólares, o equity diminui e o faturamento chega a 250 mil dólares por ano, né? Esse momento aqui é o momento de entrada dos seed capitals e não de investidor anjo. O problema é que aqui no Brasil, o investidor anjo quer assinar cheque de tamanho de investidor anjo, mas com risco de seed ou de série A, né? E aí a coisa não funciona, né? Não funciona. É por isso que a gente tem muitas startups hoje no Vale da Morte, né? Que não sei se vocês entendem esse conceito, mas são aquelas startups que não começaram a faturar ainda e elas gastaram tudo que tinham e não tem como alavancar o negócio. Hoje a gente ficou sabendo aqui, a Microsoft lançou um fundo de 50 milhões para aplicar prioritariamente nessas startups que estão localizadas nesse Vale da Morte, né, que é para reverter essa tendência. A fase seguinte é a fase de tração, ou seja, eu já me consolidei, já estou comercializando, já tenho, o meu churn é baixo, eu tenho KPIs que indicam um crescimento bem legal. E agora, o ideal seria que essa startup, né, estivesse em parques tecnológicos. E, novamente, ela vai ter negócios, inovação aberta e rodadas com venture capital de série A e série B. O tamanho do cheque chega a 2 milhões de dólares e o equity de 10% a 30%. O faturamento, aproximadamente 1 milhão de dólares por ano, nessa fase aqui. Na fase seguinte, é a fase de internacionalização, de expansão dessa startup, e a gente está falando agora de cheques acima de 2 milhões de dólares, um equity de 10% a 20% e um faturamento acima de 1 milhão de dólares dessas startups. Vejam que, conforme a gente vai andando no ciclo de vida, a influência que o mercado tem sobre essas startups, ela é muito maior, né? Ela é extremamente maior. Então, quem passa a mandar na startup, os tempos, eles são comandados pelo mercado e não mais pelos investidores. Os investidores, eles acabam vivendo num mundo de Alice, que é só deles, né? Em que os tempos de decisão para investimento, eles são extremamente longos. Extremamente longos. E isso não é bom para o ecossistema. Isso é ruim para as startups, que acabam, a maioria delas, entrando no Vale da Morte, e algumas não conseguem sair.
e outras que acabam os investidores não conseguindo investir, né? Porque essa startup rodou sozinha, fez inovação aberta e não precisou dos investidores. Então, o que se espera do ecossistema é equalizar isso, né? Fazer com que o dinheiro certo entre no momento certo. E aí é que isso que a gente falou até agora, ok? O ecossistema ele deve ser capaz de viabilizar a entrada de capital certo, no momento certo ou na fase certa do ciclo de vida de cada startup. Então, e aí dando prioridade sempre a fomento lá nas fases iniciais e inovação aberta depois que essa startup entrou no mercado. Quanto mais a gente faz isso, menor a dependência de investidores. Se uma startup fizer todo o ciclo de vida dela baseado só em captação de recursos de investidores, ao final do ciclo de vida, ou seja, quando ela se consolidar no mercado, essa startup vai ter cedido algo em torno de 85% a 90% de participação. Então, os donos vão estar ali de 10% a 15% do negócio. Os fundadores vão estar com 10% a 15% só do negócio. Se toda a captação for feita somente através de investimento. Então, é por isso a importância de fomento lá nas fases iniciais e inovação aberta depois que essa startup entrou no mercado. O ecossistema deve ser capaz de integrar todos esses atores em prol da evolução dessas startups. Então, a gente precisa ter uma estrutura que, dentro de cada ecossistema regional, que viabilize isso, né? Que dê o suporte na hora certa, que faça com que essas startups cheguem ao mercado e faturem, faça, né, a parte de suporte, de mentoria, de apoio, né? Como é que eu escrevo um projeto de fomento? Ter alguém dentro do ecossistema para ensinar essas startups lá nas fases iniciais, né? Como é que eu faço a captação de investimento anjo, de seed capital, de venture? Como é que eu faço na inovação aberta? Então, ter gente dentro do ecossistema para viabilizar isso. E aí, assim, né, em cada uma das etapas, essa estrutura está pronta para auxiliar essas startups, até para dizer para elas assim, olha, isso que você quer fazer não está legal, tem uma concorrência muito alta, já pivoteia na ideia, gera uma coisa que vai viabilizar com que você chegue mais fácil ao mercado. Então, esse é o primeiro papel dessa estrutura que o ecossistema tem que montar. E o segundo é dar apoio e mentoria em ideação, em Lean Startup, User Experience, em Agile, em fomento. Então, ensinar essas startups que estão nessa primeira fase do ciclo de vida como é que elas vão desenvolver todas essas coisas até chegar no teste de hipótese. E essa estrutura do ecossistema validar para saber se essa startup está madura o suficiente para passar de fase. E aí, quando ela passar de fase, vai mudar os tipos de apoio e mentoria, né? Então, eu vou ter mentoria agora em desenvolvimento e validação de MVP, eu vou ter mentoria em fomento de recurso próprio, em capital anjo, né? E, novamente, vou validar para saber, essa estrutura vai validar para saber se essa startup consegue passar no ciclo de vida. Ou
para passar no ciclo de vida. E assim vai a cada etapa, né? Essa estrutura vai dando apoio nas coisas. Subiu. Voltou aqui, desculpa. Vai dando apoio a essas startups dentro dessas fases, em cada uma das coisas. Lá na fase de tração, de inteligência de mercado, de inovação aberta, de seed capital, e assim por diante, até que ela consiga efetivamente chegar a rodar sozinha. Ou seja, ela percorreu todo esse caminho e hoje ela já consegue rodar sozinha e pode ela ser um elemento, um ator do ecossistema a dar suporte, né? A dar suporte. Seria isso que eu teria, né, para mostrar para vocês, é o que a gente vem tentando fazer aqui no oeste do Paraná, onde a gente está sediado, uma transformação do ecossistema de dentro para fora e através dos empreendedores de inovação. É isso que a gente tem feito aqui. Vamos lá. Qual segmento você acredita que terá mais aderência ao Open Innovation? Olha, o que a gente tem visto é que todos os segmentos, as grandes empresas todas hoje, entenderam a importância do Open Innovation e estão abrindo programas de inovação aberta. A gente tem fintechs, agritechs, todas as áreas de negócios, né, abrindo programas de inovação aberta, na saúde, educação. Então, assim, não tem um segmento específico. É claro que se você olhar do ponto de vista de movimentação de PIB, então a gente vai ter aí startups, agritech e fintech, e na área de saúde tendo um volume maior de dinheiro, de investimento. Mas na inovação aberta, isso está em todos os segmentos, todos. Todas as grandes empresas entenderam a importância da inovação aberta e estão abrindo programas de inovação aberta. Então, eu posso dar um exemplo nosso aqui, né? A gente teve um investidor que ele entrou como investidor anjo, mas na verdade a gente foi, né, em busca de alguém para fazer a parte comercial da empresa e acabou saindo com um investidor anjo. Então vai muito de relacionamento, de estar próximo de pessoas que investam ou de pessoas que se interessem pelo teu segmento de negócio, mesmo sem ser, né, investidor profissional. Mas eu digo assim, se você já está na fase de mercado, tenta buscar inovação aberta. Se você ainda está nas duas fases iniciais, tenta buscar fomento. Nos dois casos, a gente tem uma grande oferta, tanto de fomento não reembolsável quanto de inovação aberta. O investidor ele tem que ser para aqueles momentos em que você precisa de um grande volume de dinheiro e que você possa fazer uso desse dinheiro de forma rápida e ágil. É isso que eu tenho a falar sobre esse tema. Sempre. O melhor recurso que a gente pode captar é aquele recurso
da venda. O porquê disso, né? Porque a gente consegue entender e saber que a gente está, né, tá entregando valor para alguém. Quanto mais valor você entrega, mais clientes você vai ter. E aí você usa essa receita para você gerar novos investimentos, né? Então você se financia baseado nesses investimentos, nesse faturamento. Essa é a melhor forma de fazer isso. Eu vi que tem outras perguntas aqui. Qual segmento? No agro, você acredita que os proprietários de pequenos agricultores irão... então. Esse é um negócio muito legal, né? A gente, quando decidiu montar uma startup do agro, foi muito por influência de vida mesmo, né? O meu pai era pequeno agricultor, a minha família é toda de agricultores, então a gente sofreu essa influência. E aí, né, a gente fez questão de desenvolver uma tecnologia que fosse, né, acessível a esses pequenos agricultores também. E aí foi isso que a gente fez. O problema está em recursos, né? Como é que esses agricultores vão pagar, esses pequenos agricultores vão pagar por isso? E aí a gente fechou essa semana passada uma parceria muito legal com uma organização que ela vai bancar 70% do custo desses agricultores com a nossa tecnologia. E os pequenos agricultores, isso para os pequenos, e os pequenos agricultores vão bancar 30% só. É claro que essa organização ela tá interessada no conjunto de informações que a gente vai gerar com o uso da tecnologia. Mas é uma forma desses pequenos agricultores terem acesso a novas tecnologias, como é o nosso caso. Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje a gente é a única no mundo a conseguir fazer monitoramento de pragas e doenças em lavouras de forma preditiva, ou seja, identificar os agentes causadores de dano antes do dano. Hoje a gente é a única, né, a fazer isso, mesmo com grandes players. Né, a gente tem Taranis, Strider, Helio, Climate, são vários grandes players aí, e todos eles gerando informação do dano. E nós somos a primeira a fazer isso, e estamos levando isso agora para pequenos agricultores. Isso é muito legal. Esse é um problema sério, né? Esse é um problema sério. O que eu posso dizer da gente aqui, a gente sempre fez um controle orçamentário muito forte, de planejado e realizado, né? Então, quando a gente captou dinheiro, tinha um plano de investimento para esse dinheiro que a gente seguiu rigorosamente. Então, mas a gente também vê muita gente, né, captando sem um bom planejamento de uso desse dinheiro. E quando eu digo um bom planejamento, é um planejamento detalhado, de rúbrica, e que a realização disso esteja sempre alinhada com o contábil, né? Então, isso é importante, né? A gente, quanto mais as startups fizerem isso, mais os investidores vão se sentir seguros em botar dinheiro. O que aconteceu muito no início das startups, aqui no Brasil principalmente, é que se botou muito dinheiro em empresas sem um bom planejamento, sem um bom modelo de negócio,
E aí esse dinheiro sumiu e não se gerou valor, não se entregou nada ao mercado e você fica lá com um problemão sério para resolver. A gente decidiu aqui, né, que não faria isso, que só faria a captação e o uso desse dinheiro baseado num orçamento que é rigorosamente cumprido. Tem uma outra aqui. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Depois a startup dele não alavancou. Então, é isso que acontece, né? Porque aí os investidores enxergam esse tipo de coisa e falam, não vou mais botar dinheiro ali, porque é um caminho sem volta. Eu é que agradeço a oportunidade e espero que tenha ajudado de alguma forma a esse sistema de inovação ou a esses sistemas de inovação regionais aí. Ok? Na minha apresentação tem os meus contatos, se precisarem de alguma coisa, de alguma informação adicional, fico à disposição de vocês para responder dúvidas e ajudar no que eu puder. É isso que a gente tem feito aqui. Quanto mais ideias inovadoras se transformarem em negócios inovadores, é bom para todo mundo. Muito obrigado.